Meu nome é Fábio Dionísio, eu sou do Recanto de Luz Irmã Sheila, aqui de Ribeirão Pires, Grande São Paulo. Estou aqui para fazer, na realidade, uma gravação, né? Relativa a uma palestra que eu faria no dia de hoje, à noite, aí no Fraternidade a Caminho da Luz, mas que, infelizmente, como não existem atividades presenciais ainda, nós não nos veremos presencialmente. E, de qualquer forma, o tema, eu vou passar aquilo pouquinho que eu sei, um pouquinho que eu for intuído, a respeito daquilo que eu falaria hoje à noite, que chama-se Os Tempos São Chegados. Queria agradecer à Fraternidade a Caminho da Luz, queria agradecer a todos aqueles que tiveram a confiança de me convidar para essa palestra, e queria também agradecer a oportunidade, porque para mim é uma oportunidade toda vez que eu faço uma palestra, um seminário, um workshop, dos temas que a gente escreve ou estuda em função da doutrina espírita, né, e da própria divulgação da doutrina espírita. Gosto de contextualizar de onde eu sou, por isso que eu vou falar brevemente a respeito do Recanto de Luz Irmã Sheila. Ele é um centro que iniciou através de trabalhos de curas e cirurgias espirituais, através de um médium sensitivo de cura, de efeitos de ectoplasmia, que é o Edson Barbosa de Souza. São muito poucos os médiuns que fazem trabalho desse tipo, porque é um tipo de mediunidade que ela está sendo substituída, ela está desaparecendo, né? Que é uma mediunidade de fenômeno. Embora não existam cortes, não existam cortes visíveis, não são utilizados instrumentos cirúrgicos, ninguém vê corte, ninguém vê sutura, ninguém vê sangue. Na verdade é que ocorrem, sim, cirurgias a nível principalmente perispiritual e, quando necessário, a nível físico, né? São poucos hoje os médiuns que têm esse dom mediúnico. E o Edson realiza esse trabalho há 35 anos, aqui no Recanto de Luz Irmã Sheila, de Ribeirão Pires. Nós não estamos tendo atividades presenciais no momento, deveremos retornar provavelmente nos próximos 2 meses. Estamos aguardando diretrizes dos nossos benfeitores espirituais, e estamos aguardando também a liberação para esse tipo de reunião pública, em função da pandemia que a gente vive. Dito isso, eu queria falar um pouquinho a respeito dos tempos que são chegados. Que tempos são esses que são chegados, né? Se eu me reportar ao cristianismo, se eu me reportar à Igreja Católica Apostólica Romana, se eu voltar lá atrás, com as palavras de Jesus, há 2000 anos atrás, são esses tempos que a maioria dos cristãos chamam tempos do juízo final, tempos em que os cabritos serão separados das ovelhas, né? Mas na doutrina espírita nós sabemos que não existe um tempo final, não existe, na realidade, o final dos tempos desse planeta, onde haverá um juízo final de todos os seres, de acordo com a obra de cada um, sendo que as ovelhas serão destinadas aos reinos de Deus e os cabritos aos vales, onde haverá choro e ranger de dentes eternos, né? Nós sabemos que é mais um período de transição. E que período de transição é esse? Se nós nos reportarmos aos espiritualistas, nós estamos falando de mudança de uma era, né? Uma era de aquário, de peixe para aquários, né? E tem os portais, aquelas coisas todas. Nós, espíritas, nós sabemos que nós estamos numa transição de um mundo para outro tipo de mundo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre esses mundos. Allan Kardec, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, baseado em todas as comunicações que ele estudou, baseado nas comunicações que ele teve com a espiritualidade, ele tangenciou esse assunto, que depois ele voltaria mais tarde,
em maiores detalhes, tanto na Revista Espírita como na própria Gênese, a respeito da classificação dos mundos, né? Os planetas em si, os orbes em si, com raras exceções, todos eles são habitados. Nada na criação de Deus é inútil, né? Então, se há um órgão, um orbe, se há uma estrela, se há um cometa, um meteoro, existe uma finalidade útil para ela, né? Para esse orbe. E nós temos aqui, por exemplo, no sistema solar, o Sol com os planetas todos, e todos eles têm suas humanidades. Aqui na Terra nós chamamos da humanidade terrestre. No Marte deve ser a humanidade de Marte e assim por diante. Então, nesses infinitos mundos que Deus criou e continua criando, existem, na realidade, infinitas humanidades, né? Então, nós apenas somos uma pequenina partícula dessa humanidade universal, né, que gravita graças ao nosso Pai Criador, que é Deus. No caso específico da Terra, há mais ou menos 4,8 bilhões, isso vai ser, na realidade, um exemplo para a explicação dos tipos de mundos e para o que acontece nos demais orbes. Há mais ou menos uns 5 bilhões de anos atrás, nós sabemos através de Emmanuel, exatamente um livro que chama-se A Caminho da Luz, que é exatamente o nome do centro espírita de vocês, que uma ordem crística, uma ordem de espíritos extremamente evoluídos, né, que são responsáveis pelas diretrizes do sistema solar, né, se reuniu e deliberou que seria uma parte da nebulosa do Sol, seria destacada, na realidade, Deus destacou essa parte da nebulosa do Sol, e essa nebulosa formaria o planeta Terra, né? E convocou, né, designou o nosso Senhor Jesus Cristo para ser o governador espiritual desse planeta, né? Ele, e através de toda a falange que está ligada a ele, de espíritos benfeitores, espíritos cientistas, espíritos biólogos, todo tipo de especialidades que vocês possam imaginar, e muitos tipos de especialidades que nós nem temos a ideia da existência desse tipo de estudos ou ofícios, né? Esse tipo de trabalho, iniciou esse processo de formação do planeta Terra. A nebulosa era algo extremamente quente, né? Algo extremamente, como diz o próprio termo, uma forma de uma nebulosa, temperaturas elevadíssimas, não havia absolutamente nada sólido. E começou o processo de resfriamento, ou seja, nessa corrida dessa nebulosa em torno do Sol, não sei se vocês sabem, mas a Terra, ela gravita em torno do Sol numa velocidade de 2,5 milhões de quilômetros por dia. Olha que velocidade a Terra faz esse trabalho de translação em volta do planeta Terra, a 2,5 milhões de quilômetros por dia. E é engraçado porque a gente não tem essa sensação. Graças à força da gravidade, nós não temos essa sensação, né? E nesse processo iniciou-se um fenômeno que é o de resfriamento, até atingir o estado sólido, né, em que houve a possibilidade de se implantar a vida aqui na Terra. E nós sabemos, através de Emmanuel, o Caminho da Luz, tudo isso está descrito no Caminho da Luz, que a partir do momento em que esse planeta apresentava condições para receber a humanidade, ou seja, nem vou falar humanidade, mas a espécie de vida vegetal, animal, e depois a hominal, muito tempo depois, Jesus deliberou trazer, como se fosse uma nuvem, né, que veio do céu, veio de algum lugar, que cobriu a terra. E essa nuvem que cobriu a terra e os mares formou uma camada gelatinosa, né?
e aí surgiu o protoplasma. Na realidade, o protoplasma veio de algum lugar em que existia já tinha sido criado, para que, a partir do protoplasma, ou seja, a primeira célula mais simples que se conhece, fosse formado tudo que é vida, tudo que é vida, né? Essa camada gelatinosa cobriu a terra, cobriu os mares, e daí surgiu a vida. Começaram os unicelulares, os seres unicelulares, depois as amebas, e assim por diante, né? Nós sabemos disso, inclusive, porque a própria paleontologia, próprios cientistas, eles explicam a formação da Terra de uma maneira muito semelhante. Eles não sabem dessa camada gelatinosa, não sabem que foi Jesus que trouxe, né? Porque eles, a maioria não são espíritas, não conhecem a doutrina, mas foi assim, né? E nós estávamos começando o quê? A formação do mundo primitivo. A primeira categoria dos mundos são os mundos primitivos. É praticamente a origem, praticamente o momento em que começou a haver a vida, até o momento em que criou-se uma organização em que permitiu com que esse mundo passasse por um novo estágio, né? Mas antes disso, no mundo primitivo, começaram a formação das primeiras células, depois os peixes, depois os anfíbios, depois os seres que os batráquios, né? Que começaram a ir para a Terra, foram para a Terra, deixando as águas, né? Depois nós tivemos as vegetações, que também veio tudo em paralelo, né? Até o momento em que começou-se a preparação da formação daquele ser que receberia o princípio espiritual. Nós sabemos que nós somos originários do mesmo tronco, aquele mesmo antropóide, aquele mesmo primata que formou os gorilas, os orangotangos, depois os chimpanzés, mais ou menos há uns 6 milhões de anos atrás, e nessa separação dos chimpanzés, ainda continuou, na realidade, o antropóide, né? Esse primata separou, formou os chimpanzés, e ele continuou a evoluir. Como se dá toda essa evolução? Através dos cientistas siderais que trabalham nas falanges de Jesus e que vão realizando experiências, vão realizando modificações genéticas no mundo espiritual, para que essa evolução do ser, tanto vegetal, animal e depois hominal, aconteça, né? Nós estamos, inclusive, em processo evolutivo no nosso próprio corpo, e isso é realizado no mundo espiritual e se reflete nas nossas reencarnações através dos programas reencarnatórios, né? Os trabalhos genéticos, os trabalhos cromossômicos que são realizados, que está em André Luiz também, né? Nós encontramos na coleção de André Luiz informações a esse respeito também. Mas, retornando, chegou um momento, na época do homem do sílex, do primata do sílex, que ainda não tinha inteligência, não tinha a razão, que começou as transformações mais importantes para chegar ao momento em que, no mundo espiritual, foi ligado o princípio inteligente ao, vamos chamar de perispírito desse ser, né? Isso deve ter correspondido à época do homem tem o Neerlander, e depois veio o Homo sapiens, né? Então, nós imaginamos que o Homo sapiens, que ocorreu há uns 300, 400 mil anos atrás, nós tenhamos a formação da classe hominal no mundo espiritual, através da junção do princípio espiritual a esse ser, ao perispírito, entre aspas, desse ser, né? E logo depois, algumas centenas de milhares de anos depois, o homem recebeu a capacidade da reflexão, que é a razão, o raciocínio. E começou a sua trajetória como classe hominal, como a humanidade terrestre começa a sua trajetória a partir desse momento. A partir desse momento, Jesus, preocupado com o nosso destino, começou a enviar missionários, enviar seres mais inteligentes ou com uma melhor formação, mais evoluídos, para que a gente se direcionasse de forma muito mais consistente em direção
aos reinos de Deus, né? A mundos mais evoluídos. Na verdade, a evolução é necessária para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, para que nós cheguemos ao estágio de poder ver e entender a Deus, né? Ver e compreender a Deus. Está numa das primeiras perguntas respondidas para Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Nós não temos o dom ainda de entender Deus, mas nós chegaremos com a evolução ao dom, à capacidade, a esse dom que nos permitirá a ver e compreender nosso Criador. Está lá no Livro dos Espíritos, é só procurar, está logo nos primeiros capítulos, né? E nessa época, nós ainda estávamos na fase do mundo primitivo aqui na Terra, né? Depois do mundo primitivo, nós temos o mundo de provas e expiações, que é o momento presente da humanidade terrestre. Todo mundo sabe, não precisa ficar explicando, é uma questão de percepção pessoal, que esse mundo não é um mundo de felicidade. Nós podemos ter alegrias, mas é um mundo muito mais de dores, de dificuldades, de provas, de expiações, de resgates, do que realmente um mundo de felicidade, certo? Nós não sabemos quando foi essa passagem, mas nós sabemos que ela ocorreu e através dessa evolução do ser humano, dos aprendizados, de todo esse processo evolutivo que nós vivemos, né? E através dos missionários que vieram desde o princípio dos tempos da humanidade terrestre para nos ensinar que a gente tem que viver em harmonia com tudo e com todos, né? E tem uma hora que essa ordem crística que delibera a respeito do planeta, do sistema solar, deliberou que Jesus reencarnasse, não, Jesus encarnasse, a primeira vez que ele encarnou aqui na Terra, usando palavras de Emmanuel. Jesus encarnou, ele não usou reencarnou, encarnou, está lá no Caminho da Luz. Estou sempre usando o livro que tem o mesmo nome de vocês, né? Do Centro Espírita de vocês. E ele veio e sintetizou todas as leis divinas em duas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu discernimento, que é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Se ele é semelhante, significa que a gente só ama a Deus se a gente amar o próximo. E a gente só ama o próximo se a gente saber se amar. O que é saber se amar? Jesus, desde o princípio dos tempos, na época da civilização Veda, da época da civilização chinesa, através dos seus missionários, já explicava, através dos missionários, que é vivermos em harmonia. Vivemos em harmonia com todos e com tudo. Viver em harmonia com esse planeta, viver em harmonia com a humanidade, viver em harmonia com os outros seres viventes que existem no planeta Terra. Isso é, na realidade, amar ao próximo, amar a Deus, amar a si mesmo. Eu me amo quando eu vivo em harmonia, porque quando eu vivo em harmonia, eu estou em harmonia comigo mesmo, né? Santo Agostinho dizia, né, na época que ele esteve aqui, no século V, entre o século IV e o século V, que a busca do homem é a busca da felicidade. Alguns chamam de paz, alguns chamam de felicidade. Santo Agostinho escreveu um livro enorme chamado Felicidade, que retrata exatamente a busca interior do ser humano, que é a felicidade. A felicidade é conquistada quando? Quando nós vivemos em harmonia, quando estamos em paz conosco mesmo. E essa harmonia só é possível quando estamos bem com tudo que nos cerca, que seja material, que seja ser vivente, né? Por isso que eu comentei que a lei de amor, na realidade, se reflete na vida em harmonia com tudo e com todos. E isso vem sendo batido desde as antigas civilizações. E não foi à toa que os capelinos foram trazidos aqui para a Terra. Para quê? Nós sabemos que os exilados de Capela vieram degredados de um mundo que já não comportava mais
esse tipo de ser, porque eles não queriam evoluir, eles não foram admitidos a uma nova categoria de capela, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Lá na constelação de Cocheiro, existe uma estrela chamada Capela, que está a alguns anos-luz daqui, está em Exilados de Capela, né? Inclusive do próprio comandante Edgar Armand tem um livro a esse respeito, e Exilados da Capela está citado no Caminho da Luz também, né? Está lá citado pelo Emmanuel, logo nos primeiros capítulos. Esses capelinos, alguns milhões de alguns capelinos, numa fase de transição para um mundo melhor, eles não tinham conquistado os valores morais para permanecerem na constelação do Cocheiro, no sistema solar, lá é o sistema de Capela, né? Um dos orbes que circula em volta, né? Tem um movimento de translação em volta à estrela de Capela. E eles foram retirados e trazidos para cá, para que aqui fizessem a evolução moral necessária para retornar para esse orbe lá do sistema de Capela, no momento em que eles moralmente estivessem melhores. Só que eles vieram muito melhores do que a civilização que aqui se encontra, né, que se encontrava naquela época. Então, inclusive, para nós, que somos terráqueos, eles foram, na verdade, missionários para a nossa evolução, principalmente intelectual, a nossa evolução de organização, de estruturas organizacionais, né? Moralmente, eles também estavam acima, mas eles não estavam condizentes com essa constelação que eu citei, não estavam condizentes com a Capela. Então, nós sempre fomos assistidos para esse processo evolutivo, para que a gente pudesse dar passos cada vez maiores e cada vez mais à frente, eu não diria maiores. É como se fosse a escada de Jacó. Lembra da escada de Jacó? E aquela escada que Jacó viu sonhando entre a terra e o céu, anjos descendo, anjos subindo. Então, nós subimos através dos degraus em direção a Deus, em direção aos mundos superiores, né? Bom, e depois o próprio Jesus esteve aqui, né? E nessa época nós estávamos já no mundo de provas e expiação, quando Jesus encarnou aqui na Terra. Agora nós estamos num processo de transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, que seria a terceira categoria na classificação de Kardec. Kardec, ele definiu, primeira, mundo primitivo; segundo, mundo de prova e expiação; terceiro, mundo de regeneração; mundo de felicidade; e mundo puro, mundo divino, que seria a quinta categoria dos mundos. Por que dos mundos? Porque não é só a humanidade que passa de uma categoria para outra. O próprio planeta, os próprios planetas passam de uma categoria para outra. Hoje nós estamos num mundo de provas e expiação aqui na Terra. Mas você imagina como é que deveria ser a Terra no mundo primitivo. Por isso que eu fiz aquela descrição inicial. Obviamente que o planeta está em condições muito mais evoluídas, né, do que estava há 20 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, né? Então, o planeta também evolui. E quem é que faz com que o planeta evolua? O próprio processo dele de resfriamento, o próprio processo de acomodações geológicas e, principalmente, o ser humano. O ser humano, quando reencarna, ele tem uma missão, né? A gente só acha que tem provas e expiações, mas nós temos missões também quando a gente reencarna aqui no planeta Terra, né? Assim como as outras humanidades em outros planetas. A evolução desse planeta. Nós trabalhamos, que faz parte da lei do trabalho, que faz parte da lei do progresso, né? Uma das 10 leis, algumas das 10 leis divinas que foram classificadas por Kardec, né, e chanceladas pela espiritualidade, Livro dos Espíritos, e que nós temos a obrigação de criar condições cada vez melhores no planeta. Há 130 anos atrás, mais ou menos,
o planeta comportava 1 bilhão de seres encarnados. E era complicado trazer mais, porque o planeta não estava preparado para receber mais. Hoje, nós temos uma capacidade de ter quase 10 bilhões de seres reencarnados. E chegaremos no futuro à possibilidade de acolher um volume de reencarnações da ordem de 20, 30 bilhões de espíritos, né? Porque nós estamos criando no planeta condições cada vez melhores para poder acolher essa humanidade. E quem é que realiza isso? O próprio ser humano, né? O ser humano é a ferramenta das falanges de Jesus para fazer com que o planeta evolua, né? Assim como nós evoluímos, nós temos um processo evolutivo do corpo físico, do perispírito, que são criações e são experimentos laboratoriais que acontecem no mundo espiritual através dessas instituições das reencarnações, instituições de desenvolvimento do corpo humano, né? Lembra o André Luiz falando quando ele viu o corpo físico de um homem e de uma mulher naquele instituto, né? Em que, eu não lembro agora quem era o assistente, explicou que existia um processo evolutivo das nossas formas para acolher cada vez, para nós termos condições cada vez mais evoluídas de formas físicas, corpos espirituais, corpos mentais, né? Ele não cita corpo mental na ocasião, mas é óbvio que nós também temos uma evolução no corpo mental. Para que nós tenhamos cada vez mais capacitação de usar o potencial. Hoje, provavelmente, nós utilizamos 10% do nosso potencial intelectual. E no futuro vai ser 15%, depois 20%, depois 30%. Imagina aonde chegará o ser humano quando conseguir utilizar plenamente todos os seus potenciais. Isso não acontece com a mediunidade. Nós estamos desenvolvendo o dom mediúnico. Todo mundo todo mundo é médium. Nem todo mundo é ostensivamente médium, mas todo mundo é médium. Mas nós chegaremos a um momento da nossa evolução que nossa mediunidade será um dom comum, seria um sentido, seria um sexto sentido comum. Assim como o tato, assim como o paladar, nós teremos esse dom como parte integrante da nossa vida, do nosso dia a dia. Isso nos mundos superiores, né? Então, nós estamos num momento de transição. A Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, numa entrevista concedida à TV Mundo Maior, alguns anos atrás, o Divaldo conta, né, que a Joana explicou que essa transição que está ocorrendo, já está ocorrendo, e o Chico já tinha falado que já estava ocorrendo, Chico antes de desencarnar, né, ela vai evoluindo e vai aumentando de velocidade a separação entre as ovelhas e os cabritos, né? Nós sabemos que estamos num processo de seleção, né? Jesus tinha falado isso inúmeras vezes. Só no Apocalipse, eu acho que são 8 vezes, eu não lembro agora o número exato, né? Eu estudei o Apocalipse, tem um livro, inclusive, publicado a respeito do Apocalipse segundo a visão espírita. Eu lembro de que, no total, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, do qual o Apocalipse faz parte, 18 vezes Jesus citou, ou os apóstolos citaram que ele citou, que nós seríamos separados de acordo com nossas obras. E no Apocalipse, especificamente, Jesus disse que quando os tempos chegassem e que ele voltaria para separar as ovelhas dos cabritos, de acordo com as obras de cada um. Que a gente perseverasse, tivesse fé, permanecesse na caridade, fizesse o bem, né? A despeito de todas as dificuldades que a humanidade terrestre viveu ao longo desses 2000 anos, né? Está lá nas cartas às 7 igrejas, está lá nos 7 cálices, está lá na abertura do livro dos 7 selos, né? Em cada um desses capítulos, praticamente cada um desses capítulos, Jesus diz: perseverai,
corrigi seus erros, mantendes a fé, praticai a caridade, porque cada um será separado de acordo com as suas obras, né? E quando eu vier, no final dos tempos, por isso que se criou a ideia do juízo final, quando eu vier no final dos tempos, vos separarei de acordo com as obras de cada um. E aqueles que estiverem entre os cabritos, que não me vestiram quando me viram nu, que não me alimentaram quando me viram com fome, que não me deram água quando me viram com sede, serão lançados nos vales, onde haverá ranger, choro e ranger dos dentes. O que são esses vales? Por enquanto, esses vales são os umbrais e os abismos e as trevas, citadas por André Luiz, né? Muita gente não acredita nas trevas e não acredita nos abismos. Tem gente, infelizmente, no meio espírita que não acredita nem no umbral. Não sei como pode, mas, infelizmente, cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Mas tem muita gente no mundo, na lida espírita, que não acredita nas trevas e nos abismos. No primeiro livro, Nosso Lar, ele já fala das trevas. Um capítulo dedicado ao umbral e um capítulo dedicado às trevas, né? Mas só que essas trevas e esses umbrais estão sendo limpos, né? Estão sendo modificados também, porque num mundo superior, num mundo melhor, não haverá mais lugar para os abismos, não haverá mais lugar para as trevas, não haverá mais lugar para os umbrais. E aonde estão indo esses seres que estão sendo retirados? De acordo com a Joana de Ângeles, de acordo com o Chico e de acordo com a irmã Sheila também. Nós estamos ligados à irmã Sheila, aqui no Recanto e Luz, irmã Sheila, né? Estão sendo já destinados a mundos primitivos. Assim como os capelinos foram, alguns milhões de capelinos foram desterrados, foram degradados para o planeta Terra, na época que era um mundo primitivo, muitos já estão sendo desterrados do planeta Terra para mundos primitivos, porque eles não podem, seria injusto para eles e seria injusto para nós que eles permanecessem conosco nessa transição. Eu vou dar um exemplo, para ficar muito claro, porque eu falei que é uma questão de injustiça para quem ficar e for para o mundo de regeneração e para quem não deve ir para o mundo de regeneração. Seria uma injustiça se fosse. Um tigre. Não é injusto colocar um tigre no meio de São Paulo? Não é injusto soltar um tigre no meio de São Paulo? Seria injusto para quem está em São Paulo, para quem anda nas ruas, e seria injusto para o animal tigre. Ele não está preparado para viver com felicidade dentro da capital paulista. Ele é da selva, ele é feliz na selva, ele tem todas as características para viver na selva. Então, essas pessoas, esses espíritos que serão transferidos para mundos primitivos, não estão sendo punidos, estão sendo destinados para as moradas que fazem jus ao grau evolutivo desses espíritos. Na casa do meu pai existem muitas moradas, e eu prepararei as moradas de acordo para cada um de vocês, né? Jesus disse isso. Então, se eu não estou preparado para viver de uma maneira feliz num mundo mais evoluído, eu tenho que permanecer onde estou. Vamos usar um outro exemplo, o tigre. Os índios recém-criados, que estão lá no meio da selva amazônica, próximo da Venezuela. Seria injusto pegar uma tribo e colocar em Campinas, em São Paulo? Eles não estão preparados, não seriam felizes para viver aqui. Porque o estágio evolutivo deles é para a selva. Eles são felizes lá, né? E eles têm toda uma escala de valores. No caso dos índios, até não é um bom exemplo, né? Mas existem escalas de valores que entrariam em choque com as nossas escalas de valores. Então, não seria justo para nós ter o tigre aqui e não ou antropófagos aqui no meio da cidade, né?
e não seria justo para eles, porque eles seriam infelizes. Então, essa migração de seres já está acontecendo. A Joana de Ângeles falou. E ela disse, através do Divaldo, que não o ponto culminante, mas o ponto de maior migração, momento em que haverá uma massa muito grande de migração, seria daqui a umas 4 gerações. 4 gerações, considerando que a idade média hoje, a longevidade média nesse planeta deve estar na faixa dos 70 anos, 75 anos, multiplica por 4, dá uns 2.400, 2.350, 2.400. A própria irmã Sheila disse que em meados, em uma outra situação, numa psicografia que está publicada com um médium que já publicou 4 livros de psicografias da irmã Sheila, que é o Jairo Avelar, lá de Belo Horizonte, um médium fenomenal, psicografia, né? Ilibato dentro do meio espírita, todo mundo atesta que ele é um excelente médium, e ela disse que esse pico da migração ocorreria em meados desse milênio, que corresponde a 2.500, 2.400, 2.500, 2.600. Estamos lá juntos, a Joana de Ângeli e a irmã Sheila. Ela disse a mesma coisa também aqui no Recanto, né? Mas quem somos nós, né? Quem somos nós para atestarmos que essa informação seria válida aqui? Por isso que eu usei informações do Divaldo, usei do Jairo Avelar, e depois comparei as duas, para mostrar que essa transição não acontece instantaneamente. Lembro do ano 2012, né? Lembro do famoso ano 2012? Isso não vai acontecer no ano 2019, que já passou, nem 2012, nem 2031. Nada na natureza dá saltos, e nossas transformações não dão saltos. Mas nós já estamos no processo de seleção. Muitos espíritos não retornarão mais aqui na Terra nas próximas reencarnações. Talvez daqui a alguns milênios, porque eles serão destinados às moradas que fazem jus ao estágio evolutivo desses espíritos. Se a gente acha que é pouca gente, nós estamos muito enganados, né? Se a gente acha que o nosso destino, por sermos espíritas, é o nosso lar, né? Esse é o sonho de consumo do espírita, né? Eu vou desencarnar, eu vou para uma casinha lá no nosso lar. Nós estamos enganados por vários motivos. Primeiro, que nosso lar não cabe todo o movimento espírita, começa por aí, teria que ser por rodízio, a gente fica a cada 3 meses lá, depois vai para algum outro lugar, depois no ano seguinte volta por mais 3 meses, né? E segundo lugar, porque o próprio André Luiz, ele relata no livro Libertação, no livro Libertação. Agora estou na dúvida se é Libertação no Mundo Maior, mas um dos dois, ou no Mundo Maior, ou no Libertação, ele está lá com o Calderaro, que é o assistente que o levou até as regiões que era o início dos precipícios, né? E o André Luiz comenta que ele não pôde descer as regiões dos precipícios com a falange que desceu em direção às trevas, né? E que ele permaneceu naquela região fronteiriça aos precipícios. E ele comenta que várias situações, né? Comenta várias situações, como é que era a região, e de uma senhora, de um espírito, de uma senhora extremamente desesperada, pedindo ajuda, porque queria sair de lá, estava nas trevas, ali era trevas, né? Estava nas trevas e queria que acudissem, que o Calderaro, que o André Luiz tirassem ela de lá. Inclusive, ela estava sendo perseguida, assim como todo mundo que fica naquelas regiões. E ela comenta uma coisa que todos nós espíritas devíamos prestar atenção, todos nós, né? Porque a gente coloca o crachá de espírita aqui, e a gente acha que está imune ao umbral e às trevas, né? Ela diz o seguinte: eu conheci Bezerra de Menezes, eu fui da época de Bezerra de Menezes, e não compreendi a minha missão.
por isso que ela se encontrava ali. Olha só, hein? Fui da época do Bezerra, não compreendi minha missão no espiritismo, e por isso que me encontrava aqui. Ela não falou que fazia parte de grupos genocidas. Ela não falou que fazia parte da indústria do aborto. Ela não falou que ela usou a mediunidade para ganhar dinheiro. Ela disse que não cumpriu o programa que ela tinha dentro do espiritismo. A gente devia ler essa passagem muitas vezes, refletir, nós espíritas, principalmente essa massa enorme de médiuns que não trabalham, né? E eu falo massa enorme porque nós sabemos que de cada 100 médiuns que são preparados no mundo espiritual e que passam, por exemplo, né, no centro da comunicação, que é citado em Mensageiros, que são preparados para serem cartas vivas aqui na Terra, né? De cada 100, 95 não trabalham. E 5, 4 é meia boca. Sobrou um. Sobrou um de 100. Olha a quantidade de choro que haverá no retorno desses médiuns. Que aqui tudo bem, nós estamos amortecidos pela carne, nós estamos amortecidos pela possuir, pelo ter, pelos prazeres que a terra pode nos dar, os poucos prazeres que pode nos dar, mas quando a gente for liberado dessa massa carnal aqui, a nossa consciência vai ter uma influência muito maior em nós, que estamos liberados dos efeitos amortecedores da carne. E aí vem o remorso, aí vem o choro, aí vem o desespero para voltar, para poder cumprir o que deixou de ser feito aqui. Esse processo todo, eu estava comentando ontem numa live da nossa reunião pública aqui do Recanto de Luz e Manchela, em média representam 160 anos. Estou com 40, eu não estou com 40, mas vamos pegar uma pessoa de 40. Vai viver até os 80. Passou 40 anos, não fez o que devia ter feito, desencarna, vamos dizer que fique de 60 a 80 anos no mundo espiritual, com a consciência de ter falido. Passou uma época no umbral, aí depois veio o remorso, caiu a ficha que falhou, volta, vai acudido numa colônia espiritual, às vezes vai para a reencarnação direta, porque não tem nem mérito para passar pela colônia espiritual, e reencarna, para recomeçar o que deixou de fazer. Só nesse processo de reencarnação, nós estamos falando de 60, 80 mais 40, 120 anos. 120 anos praticamente jogados na lata do lixo. E o pior, de remorsos, de dores atrozes, com a consciência chamando a atenção porque faliu, porque se deixou levar pelas coisas da terra, pela matéria e assim por diante. Nosso benfeitor espiritual responsável, o espírito responsável pelas cirurgias, aqui no Recanto de Luz, ele disse uma vez, a fila de reencarnação com pessoas desesperadas para reencarnarem e que têm dificuldade de encontrar alguém para reencarnar, é de uns 2 bilhões de espíritos. 2 bilhões de espíritos que estão pedindo a Deus a possibilidade de reencarnarem para se reharmonizarem com as leis. Na verdade, se reharmonizar com a própria consciência. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é assim? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa palestra, eu não vou chamar de palestra porque eu não sou palestrante, eu não sou orador, eu gosto de estudar e compartilhar e refletir a respeito do que a gente aprende. E principalmente para ser lição para mim mesmo, né? Porque os 2 ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, né? Isso talvez seja o motivo que eu falo tanto, para eu internalizar. Mas isso que eu compartilhei com vocês é para nós espíritas. Porque nós temos, através de livros que são basilares da doutrina, tudo isso que eu acabei de falar.
Eu não saí de André Luiz e nem de Emmanuel, e nem de Allan Kardec. E as obras básicas deles. Gênesis, Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz e a coleção Nosso Lar, a coleção de André Luiz. Nosso Lar, Mensageiros, Libertação e Mundo Maior. Nós sabemos de tudo isso para quem estudou, para quem leu, para quem fez curso. Tudo isso. E o que é que nós estamos fazendo realmente para merecermos passar para o mundo de regeneração? Que é a terceira categoria, porque depois tem um mundo feliz e um mundo divino, onde se encontram as falanges de espíritos angelicais, né? Que a gente não tem nem ideia de como seja, por isso que a gente não fala muito a respeito. E nem encontra muita formação na doutrina. Falar o que está atrás é fácil, falar o que está na frente, talvez a gente não tenha essa capacidade, né? Esse dom, esse sentido para perceber. Jesus, ele mandou uma carta à igreja de Laodiceia, através de João, que se encontra no Apocalipse, que segundo o venerando espírito Karbar Schutel e segundo o venerando espírito Emmanuel, é para nós, do movimento espiritualistas. E nós somos parte do movimento espiritualista. Nós somos espíritas, pertencemos ao espiritualismo. Sabemos que nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Essa carta, ela diz o seguinte, para João, é Jesus falando para João: vá ao anjo da igreja de Laodiceia e diga: conheço as tuas obras, pena que és morno, antes fosse quente ou fosse frio, mas tu és morna. A igreja de Laodiceia, que somos nós. Morna, és morna, sem obras. Quando a gente vê a quantidade de trabalho realizado por esses 4, 6 ou 10 milhões de espíritas, ninguém sabe exatamente quantos espíritas nós somos, o censo é tendencioso, então nós não sabemos. De acordo com o censo, nós somos 3,85 milhões de espíritas no Brasil, isso em 2010. Quantos são os que realizam obras? Quantos se dedicam à fraternidade com o próximo? Quantos se dedicam à fraternidade com os outros grupos espíritas? Com os movimentos espíritas? Quantos fazem da caridade uma bandeira? Nós temos centros espíritas, como o Recanto e Luz Irmã Sheila, que passavam, né, antes da pandemia, de 1.500 a 2.000 pessoas por mês. Essa é a média que passava pelo Recanto e Luz, de 1.500 a 2.000 pessoas por mês. Quantos são dedicados a obras assistenciais ou trabalho mediúnico ou ao passe? Firme, 70. Ocasionalmente, 120. O que estão fazendo os demais 1.300 espíritas que passam no Recanto e Luz Irmã Sheila? Tomando passe, assistindo palestra. Tomando passe, assistindo palestra. Antigamente tomavam hóstia e assistiam sermão. Quando for pesado aquele saco que a gente leva conosco, com as nossas obras, o que haverá dentro do saco para fazer com que a gente continue para um mundo de regeneração ou se destine para um mundo primitivo? Fiquem com Deus. Agradeço demais a oportunidade de compartilhar com vocês, porque eu aprendo cada vez mais e internalizo cada vez mais aquilo que eu passo para todos vocês. Irmãos, que a gente se ame, que a gente esteja fraterno entre nós, porque esses tempos são chegados.